E aí pessoal, meu nome é Paulo Tasso e nessa videoaula eu vou estar mostrando como estar instalando a IDE e compilador do Arduino no Ubuntu, na distribuição Linux Ubuntu. Bom, antes de tudo eu vou fazer um breve resumo aqui do que é o Arduino, até porque esse não é o foco da aula, não é explicar o que é o Arduino, como que ele funciona, ou como a gente vai estar utilizando ele. Por enquanto nessa aula a gente vai estar vendo apenas como instalar a IDE no Linux, que na verdade o Arduino ele é disponível para o Windows, a IDE e o compilador é disponível para o Windows, para Mac e para Linux, ou seja, as principais plataformas. Tem um tutorial que eu expliquei como instalar a IDE e compilador no Windows, então aí embaixo dessa videoaula vai estar o link para você estar vendo esse tutorial. E agora eu vou estar mostrando como está instalando aqui no Linux, porque às vezes você prefere o Linux, você utiliza o Ubuntu, então também é interessante você programar para Arduino no Ubuntu, né, já que é o seu sistema principal. Bom, antes de tudo, o Arduino ele é uma plataforma de desenvolvimento, e é importante dizer isso porque pela popularização do Arduino, pelo Arduino estar tão conhecido hoje em dia, as pessoas acabam confundindo ele como um microcontrolador, então como um microprocessador, que vai ainda mais longe. Então, no caso, o Arduino em si, ele não é um microcontrolador. O microcontrolador que a plataforma Arduino utiliza é o ATmega, da Atmel. Então, tem outros microcontroladores também, como o PIC da Microchip. Só que a sacada do Arduino foi fazer com que o microcontrolador, que antigamente, antes do Arduino, era um componente que para você estar programando, para você estar utilizando esse microcontrolador para poder estar, sei lá, se comunicando com dispositivos, ou então prototipando o seu projeto, era preciso você ter um conhecimento meio que avançado em programação, para você estar programando o microcontrolador, e também eletrônico para você estar podendo fazer o circuito para esse microcontrolador, porque não adianta você programá-lo sem ter um circuito para poder estar rodando o seu programa. Então, o Arduino ele fez com que tudo isso ficasse fácil, ou seja, você não precisa estar desenvolvendo uma placa, você não precisa estar colocando o microcontrolador na breadboard com um cristal, com resistores de PUAP, com capacitores de desacoplamento, nem nada disso. Você tem no Arduino, o Arduino já é uma placa que está lá o microcontrolador e já tem todos os componentes necessários para alimentar e rodar o programa desse microcontrolador. Então ele já tem PUAP, já tem alimentação, ele já tem um regulador no caso de tensão, que você pode estar entrando, se eu não me engano, até 19 volts ou até 12 volts, não me lembro muito bem, e ele regula para 5 volts, que é a alimentação que é utilizada no ATmega. Você pode estar usando tensões mais baixas, mas aí o Arduino, os desenvolvedores, né, do Arduino resolveram alimentar o ATmega com 5 volts. Então, além disso, além de você ter uma placa que já tem o microcontrolador, ele já está pronto para ser programado e já está pronto para ser rodado também, você ainda tem também o compilador e uma IDE. Ou seja, para você programar um microcontrolador, primeiro você precisa utilizar uma linguagem que tem um compilador para poder estar gerando um hexadecimal que você vai estar passando para esse microcontrolador. Então, no caso, a maioria dos microcontroladores são programados através da linguagem Assembly, que é o mais primitivo aí, digamos assim, para poder estar programando, e a linguagem C ou C++, que já é uma linguagem, no caso de C, muitas pessoas consideram de baixo nível, mas eu considero de médio nível, e o C++, que é uma linguagem de alto nível. E quando eu falo alto nível, eu não estou falando que é preciso ter autoconhecimento para poder utilizar, estou dizendo que é mais fácil de programar com C++ e com C do que com Assembly. Para a gente estar programando esse microcontrolador, a gente precisa dessa linguagem, a gente precisa do compilador que vai interpretar essa linguagem e vai gerar um hexadecimal. Na verdade, tem todo um processo mais técnico, né? Claro que ele vai expandir todos os endereços, vai gerar cada endereço para variáveis, vai resolver macros, vai resolver funções, depois vai estar gerando um assembly, depois vai estar gerando um código, que aí sim vai para cada registrador do microcontrolador e tudo mais. Mas como essa não é uma aula técnica sobre compilador, vamos seguir em frente. Então, outra sacada do Arduino é que além da plataforma com o microcontrolador pronto para ser alimentado e rodado, você ainda tem a IDE e o compilador. Quem conhece sobre microcontroladores, quem já está nesse ramo, vai saber o que eu vou dizer agora. Que, por exemplo, o PIC. No caso do PIC, não existe ainda um compilador gratuito que consiga utilizar todos os recursos do microcontrolador, assim, que seja completaço. Se tem, eu estou falando besteira, então vocês corrijam aí nos comentários, tanto do canal MHPlayOne ou então do site do Mundo dos Hackers. Mas para a gente programar realmente bem para um microcontrolador PIC, a gente precisa utilizar o compilador e a IDE da Microchip. A IDE nem tanto, mas o compilador principalmente da Microchip, que é o desenvolvedor, né, do PIC. Ou então o CCS, que também é uma IDE e que tem também seu compilador para microcontroladores PIC. E ambos são pagos, não são livres. Então a sacada do Arduino é também ter tornado
na verdade eles também terem criado uma IDE que vai estar interpretando o seu código em linguagem C, C++, e também o compilador, que é o principal, que vai estar interpretando também esse código, vai estar convertendo ele para tudo que eu falei, código assembly, vai estar resolvendo as macros e tudo mais, e vai estar gerando o hexadecimal para você poder estar enviando para o microcontrolador. Mas outra sacada do Arduino é que, além dele compilar e gerar o hexadecimal para você passar para o microcontrolador, a plataforma Arduino e o microcontrolador ATmega, você pode estar queimando um bootloader nele para ele poder estar recebendo esse hexadecimal direto da IDE do Arduino. Ou seja, você não precisa de um programador. Apesar também que a Microchip e a CCS disponibilizam também bootloaders USB que você pode estar subindo código, mas o legal disso tudo é que, novamente, o Arduino fornece isso gratuitamente. Ou seja, não é preciso você ter um conhecimento avançado nem em programação e nem eletrônica para poder estar utilizando o Arduino. Você às vezes tem uma ideia, você quer criar um protótipo, você pega o Arduino, com algumas aulas, obviamente, de programação e algumas aulas também de eletrônica, mas aulas básicas, não é preciso você fazer, sei lá, uma faculdade para poder estar mexendo com o Arduino. E você vai conseguir estar passando o código para o Arduino e vai estar conseguindo colocar o seu projeto, pelo menos na fase de protótipo. Aí se vai dar certo ou não, depende do seu projeto, o quanto ele é bom. Agora que a gente já sabe o que é o Arduino e qual o objetivo do Arduino, a gente já pode partir então para o foco dessa aula, que é a instalação da IDE e compilador do Arduino. Bom, a gente tem duas opções de instalação. Primeiro com o apt, que é o gerenciador de pacotes do Ubuntu. Então, nesse caso, a gente deve acessar o terminal e estar digitando os comandos apt, que no caso é apt-get update, para poder atualizar o repositório de pacotes, e em seguida apt-get install para poder estar instalando o Arduino. Então, seria apt-get install Arduino. E a segunda opção é a central de programas do Ubuntu, que é esse daqui. No caso dessa central de programas do Ubuntu, ele é como se fosse exatamente o apt, tudo que a gente faz lá pelo terminal, só que com uma interface gráfica. Inclusive, até essa central de pacotes do Ubuntu lembra muito o Google Play, no caso do Android, ou então a App Store, no caso do iOS, que é o sistema operacional do iPhone. Então ele é tipo uma loja mesmo, com diversos pacotes pagos, pacotes gratuitos, livros, enfim, tudo que é relacionado ao Ubuntu, onde você pode estar procurando por um pacote e a partir de lá mesmo instalando no seu computador, no seu Ubuntu, esse pacote. Então facilita bastante, vai ficar mais a seu critério. Eu vou mostrar aqui as duas formas, então você pode estar escolhendo qual que você acha melhor. Vamos começar aqui com os comandos apt, então eu vou acessar aqui o menu e vou vir aqui em terminal. Se não estiver aparecendo o terminal aqui para você, você pode procurar o terminal aqui em cima no campo de pesquisa. Vou clicar aqui em terminal e assim que o terminal abrir eu já vou digitar os comandos apt. Certo, o comando é sudo apt-get update. Esse primeiro comando é para a gente estar atualizando o repositório de pacotes, para o Ubuntu ter tudo atualizado e quando for baixar o Arduino, ele baixar a versão mais atual. Então, no caso aqui, o comando sudo é para executar o próximo comando, que é o apt-get update, como superusuário. Então, isso é necessário porque sempre que a gente for fazer alguma alteração no Ubuntu, principalmente através do terminal, sempre é necessário dar um comando como superusuário. Vou dar aqui um Enter e então foi solicitada a minha senha de superusuário. Essa senha é a mesma senha que você utiliza para se logar no seu Ubuntu. Vou digitar ela aqui. E aqui já está atualizando então o repositório de pacotes do Ubuntu. A atualização é rápida, obviamente você precisa estar conectado à internet, até mesmo para baixar as atualizações do repositório e também para poder estar instalando o Arduino. Já terminou aqui de baixar todas as atualizações, agora está só listando os pacotes. Beleza, então a atualização foi bem sucedida. Pode ser que às vezes você tentando dar esse comando apt-get update você não consiga atualizar todo o repositório. Pode ser que na metade do caminho, sei lá, no fim, dê algum erro. Normalmente isso acontece quando algum servidor do Ubuntu está passando por instabilidade ou algo do tipo. Então você tem que tentar mais tarde, porque aí provavelmente o problema que o servidor já deve ter corrigido. Então se fosse alguma instabilidade, o servidor já deve provavelmente ser estabilizado mais para tarde. Então você vai tentando. Se der algum erro, não é sempre que dá erro. Mas se houver algum erro, aí você pode estar tentando mais tarde que vai ocorrer tudo normal, pelo menos eu espero. Certo, agora que a gente atualizou o repositório, a gente pode então partir para a atualização. Opa, novamente aqui a gente deve dar o comando sudo como superusuário, apt-get install, dessa vez Arduino. No caso aqui de Arduino é o nome do pacote. Tem pacotes, aqui no Arduino é Arduino mesmo, mas tem pacotes que Arduino, na verdade, é o nome do pacote, -dev, caso for de desenvolvimento,
ou então, sei lá, traço lib, caso for uma biblioteca ou algo do tipo. Então você tem que digitar o nome correto aqui, senão ele não vai estar conseguindo instalar o pacote. Tem um outro recurso que é o sudo, vou até voltar aqui, sudo apt traço cache, não mais get, agora traço cache, search, de procurar, e aqui eu vou digitar o nome do pacote, Arduino. Eu dando enter aqui, ele vai me mostrar todos os pacotes que são relacionados a Arduino. Então olha só, eu tenho o meu pacote aqui, Arduino, traço MIG HTI, que aqui no caso são arquivos da plataforma, são plataformas de arquivo para Arduino executar no ATmega 1284P, que é no caso uma versão do microcontrolador ATmega. Tem aqui Flash On, também tem alguma coisa relacionada com Arduino. Python, Mosquito, tem várias coisas aqui que são relacionadas a Arduino, e aqui está o meu principal, que é o que eu quero estar instalando, que é o Arduino IDE. Então se você não souber o nome do pacote, você procura pelo apt-cache search, que você vai estar sabendo qual que é o pacote, qual o nome exato do pacote que você está querendo baixar. Como eu quero baixar aqui a IDE, o nome é realmente só Arduino. Vou limpar aqui, agora sim vou dar o comando sudo apt-get install Arduino. Beleza, eu vou dar um enter, e aqui já vai começar então a instalação do Arduino. Ele vai me perguntar se eu realmente quero estar instalando o Arduino, então é só dar um S e dar um enter. Então, fazendo isso, ele já vai instalar todos os pacotes, né, do Arduino, todas as bibliotecas e todas as dependências também. Isso é o legal do apt. Na verdade, não só do apt, mas da central de programas do Ubuntu também. É que ele instala todas as dependências do pacote para você. Então, se tiver, por exemplo, o Arduino que foi desenvolvido em Java, na linguagem de programação em Java, ele provavelmente vai precisar do Java para poder estar sendo executado. Então, o Ubuntu ele vai baixar o Java para você, tudo certinho, e vai estar instalando para você sozinho. Não vai precisar você instalar o Java, depois instalar outras bibliotecas, sei lá, outros pacotes para depois estar instalando o Arduino. Tudo é automatizado. Dando um enter aqui, ele instala tudo para mim, já deixando no ponto de eu apenas executar o Arduino. Isso é bem legal. Então você dando um enter aqui, ele já vai fazer toda a instalação automaticamente. Eu não vou dar o enter por causa que agora eu vou mostrar o segundo método de instalação. Vou fechar aqui o terminal e agora eu vou ver aqui na central de programas do Ubuntu. Se o seu não tiver aqui, se esse ícone da central de programas não tiver aqui na sua barra lateral, você pode vir aqui no iniciar e procurar por central de programas. Olha só digitei Centra e já apareceu aqui então a central de programas. Cliquei, vai abrir aqui a central de programas do Ubuntu. E aqui, como eu disse, é bem parecido mesmo como uma Google Play. Por exemplo, aqui tem programas, pacotes, né, que são pagos, tem livros também, tem pacotes que são gratuitos e tudo mais. Aqui a gente pode estar pesquisando então pelo pacote que nos interessa, que é o Arduino. Então veja que apareceu vários pacotes aqui, mas esse primeiro é o que nos interessa, que é Arduino IDE, ou seja, essa é a interface de desenvolvimento integrada do Arduino. E aqui ele já tem o compilador também. Aqui tem livros também, tem várias outras coisas, mas como é esse daqui que nos interessa, é só a gente selecionar ele. Se a gente quiser obter mais informações, é só estar clicando aqui. Aqui a gente vê até um preview do programa, que é um print screen e tudo mais, e a gente pode já estar clicando também em instalar. Então lá mesmo a gente já pode estar selecionando e clicando aqui em instalar. Clicando aqui em instalar, ele vai pedir novamente a nossa senha, porque como nós vimos anteriormente para instalar através do apt, sempre que a gente vai fazer alguma alteração no Linux, em qualquer distribuição Linux, é preciso ser superusuário, então a gente precisa fornecer a nossa senha de superusuário. Beleza, digitei aqui a senha e agora vai começar então o download do Arduino e a instalação do mesmo. Se a gente quiser ver aqui o progresso, a gente pode estar clicando aqui e ver como que está o andamento da instalação. Veja que agora aqui ele está baixando, já está em 14 MB de 29.9, 30 MB, né? Então aqui só nos cabe esperar mesmo esse download, e assim que ele concluir esse download, ele já vai partir então para a instalação. Tá terminando já e pronto. Tá aplicando as mudanças. Aqui no caso ele já está instalando o Arduino. Aqui também já tem uma barra de progresso, para a gente saber como que está o andamento. Como chega aqui, obviamente, é porque já terminou a instalação, então só nos cabe mesmo aguardar. E pronto, então aqui a instalação já foi concluída e aqui já está o Arduino para a gente estar executando. Ele criou um ícone aqui fixado já na nossa barra aqui lateral. Então aqui na primeira vez que a gente abrir o Arduino vai aparecer essa mensagem, é só a gente estar clicando aqui em ADD. Vai pedir novamente a nossa senha. Autentiquei. E pronto, aqui o Arduino agora já está pronto para ser utilizado. Eu sei que essa aula já está um pouquinho grande, mas para deixar ela bem completa, eu vou conectar aqui meu Arduino e vou mostrar um código simples para a gente já testar se o Arduino está realmente funcionando bem aqui no nosso Ubuntu. Para ver se ele está interpretando bem o programa que a gente digita aqui, se ele está compilando normalmente.
e se ele está conseguindo enviar o hexa, né, do nosso programa através da porta USB para o Arduino e se o mesmo está executando normalmente. Beleza, vou conectar aqui então o Arduino, a minha porta USB. Deixa eu só uma aqui na câmera e pronto. Deixa eu ver se ele detectou. Na maioria das vezes ele não conseguiu detectar. No caso, quando ele detecta o Arduino no Ubuntu, aparece aqui em Serial Port. No Windows também é a mesma coisa. Então vou fechar aqui o Arduino e vou executar ele como super usuário, até porque por questões de segurança mesmo do próprio Linux, de todo o sistema Linux, você precisa ser super usuário para fazer a maioria das alterações no sistema. E como a gente vai estar utilizando uma porta serial, a gente vai ter que estar alterando o arquivo dessa porta serial para poder enviar e receber arquivos do Arduino. Enfim, Ubuntu, Arduino, Arduino, Ubuntu. Então a gente precisa ser super usuário para fazer com êxito esse tipo de tarefa. Então eu vou dar aqui o comando sudo arduino, vou digitar aqui minha senha de usuário e aqui eu vou abrir então o Arduino novamente, a IDE, só que agora como super usuário. Posso minimizar aqui já o meu terminal, clicar duas vezes aqui para maximizar a nossa janela do Arduino e aqui sim agora já liberou o nosso Arduino. Certo, então aqui eu tenho minhas três opções na verdade são as três portas seriais que estão abertas aqui no meu Ubuntu, mas a do Arduino normalmente é sempre essa TTY ACM 0, aí se, por exemplo, se você estiver utilizando o monitor do Arduino na ACM0 e depois desconectar o Arduino, na próxima vez que você conectar o Arduino novamente, ele já vai ser como ACM1 e não ACM0. Bom, enfim, isso daqui é só para outra aula mais específica sobre Arduino. Vou fazer aqui um código simples, só mesmo para piscar o LED que ele já vem nativamente na plataforma ali do Arduino aqui, no caso no pino 13. Então vamos lá, vou fazer aqui a função setup, que é as funções padrões do Arduino que a gente deve ter para poder estar mandando código lá para o Arduino, e a função loop, que é a nossa função de loop aqui principal. Então no caso aqui a gente faz configurações e aqui é o loop infinito que vai ficar sempre rodando o nosso programa. Certo, aqui eu vou apenas deixar o pino 13 como saída, é a única configuração que eu vou fazer, e aqui no loop eu já vou deixar então um pisca-pisca, que é só para a gente testar mesmo. Então vai ser um digital write 13.1, no caso vai sair positivo no pino 13, vou dar um delay aqui de 500 milésimos de segundo e vou dar um digital write agora 0 no pino 13. E mais um delay de 500 milésimos de segundo. Ou seja, que ele vai ficar piscando a cada 500 milésimos de segundo. Primeiro ele vai acender o LED, que vai ficar 1, vai ficar positivo no pino 13, ou seja, 5 volts. O LED lá já está aterrado para negativo, então vai acender normalmente o LED. Vai ficar aceso por 500 milésimos de segundo e depois vai apagar, porque eu vou aterrar. E depois vai ficar aterrado por 500 milésimos de segundo, aí vai voltar aqui no loop infinito, vai voltar a acender, depois espera 500 milésimos de segundo, aí apaga, espera 500 milésimos de segundo e acende. Resumindo, ele fica 500 milésimos de segundo aceso, 500 milésimos de segundo apagado. É o nosso pisca-pisca. Vou então clicar aqui em enviar, no caso esse botão é para compilar e esse para enviar. Cliquei em enviar, então já enviou o código normalmente, e aqui como você pode ver ali na nossa câmera, o nosso LED aqui que fica no pino 13, que já vem nativamente na nossa plataforma Arduino, está piscando. Ou seja, a instalação da IDE do Arduino e compilador foi bem sucedida, e agora a gente já pode estar então programando o nosso Arduino através do Ubuntu. Bom, eu sei que essa aula ficou um pouquinho grande, mas tenho certeza que ficou bem completa e que vocês vão gostar bastante. Essa é a primeira de muitas aulas sobre Arduino que estão por vir aí no mundo dos hackers, então não deixe de acompanhar o site mundodoshackers.com.br, caso você esteja acessando essa aula através do nosso canal no YouTube, não deixe de acessar o nosso site, que lá também tem tutoriais, que aí no caso não vai estar no YouTube. Bom, então, até a próxima aula e tchau, tchau.